Seja muito bem-vindo ao Papo de Empreendedor, esse programa em que a gente vai compartilhar, eu vou compartilhar com vocês, o dia a dia de um empreendedor. Aqueles problemas que você passa no dia a dia, as alegrias, as tristezas, as dificuldades, aquelas coisas que só quem é empreendedor sente na pele. E não adianta você ler num livro, você ver alguém falando, mas sim se identificar com alguém que sente o que você sente. Então, esse é o Papo de Empreendedor. Durante essa semana toda, meio-dia e 12, às 12h12, a gente vai conversar 30 minutinhos sobre algum tema relacionado à gestão do seu negócio. E por que que você tem que estar aqui comigo, você que é empreendedor, você que é pequeno empreendedor, você que está começando agora, você que está sozinho, se sente sozinho. Às vezes você tem até um sócio, mas se sente sozinho. E muitos de vocês eu sei que empreendem sozinho. Você que me acompanha empreende sozinho e às vezes você não tem com quem trocar uma informação e aí se sente assim, fala, gente, eu preciso tomar determinada decisão, o que eu faço? Quem é que me entende? Então é para isso que serve aqui o Papo de Empreendedor. Então eu conto com você aí para me acompanhar aí nos próximos dias. Bom, tá tudo certo aqui. Vamos lá. Para quem não me conhece, ó, pessoal no Instagram, vamos lá. Eu sou Thaís Almeida, eu sou administradora de empresas e empreendedora desde 2002. Esse ano eu estou completando 20 anos como empresária em 3 empresas. E hoje a minha empresa atual ela tem 12 anos e ela é focada na educação sobre gestão de negócios para pequenos negócios. E, além disso, eu também sou mentora de desenvolvimento de negócios. A minha paixão é o empreendedorismo. Eu sou aquela pessoa assim, que incentivo todo mundo que está perto a empreender, mas sempre com responsabilidade, com, vamos dizer, com cautela. E ajudo também você a se desenvolver com o seu mindset empreendedor. Mindset é uma palavra que muita gente não gosta, mas essa coisa da mentalidade, do comportamento, existem características específicas para quem pretende empreender, para quem pretende se tornar um empresário. E é isso que eu ajudo você. Bom, o tema de hoje é: não entendo de gestão, mas preciso aumentar meu faturamento. Será que precisa entender de gestão para aumentar o faturamento? É isso que a gente vai conversar hoje. Uma característica muito comum que acontece entre muitos empreendedores, e isso aconteceu muito agora no momento em que a gente está passando, é aquele fenômeno, quem joga futebol entende, que é chutar a bola e sair correndo atrás. Você não sabe nem para onde você está chutando a bola e você corre atrás. Então, muita gente abre um negócio assim. Você abre e depois vê o que você vai fazer. Você não estipula processos, você não sabe bem exatamente como as coisas vão acontecer, mas você tem na sua cabeça de que você precisa gerar uma renda, você precisa abrir um negócio, e fala, eu vou abrir e depois a gente vai resolvendo no caminho. Sabe aquilo lá que o pessoal também fala assim, construir um avião na queda? Sim, essa é uma característica do empreendedor. Então, isso é muito comum, as pessoas não fazerem um plano de negócios, não se planejarem, não ter reserva financeira, não planejar financeiramente o negócio. Simplesmente abre e seja o que Deus quiser, vamos ver o que acontece. Isso é uma situação muito comum. E se você passou por isso, porque eu também já passei, mesmo sendo formada em administração de empresas, eu já abri negócio assim, não fica preocupado com isso, porque tudo tem um jeito. Então, muita gente não estuda gestão. E qual que é a linha do tempo em relação a isso? Você abre a empresa sem saber muito sobre gestão. Aí o tempo vai passando e você vai vendo que as coisas estão acontecendo. Por quê? Porque você tem determinado conhecimento, as pessoas precisam daquilo que você tem para entregar, você começa a vender e aí você vê que as coisas estão andando. Conheço um monte de negócio que é assim. Só que o que eu vou dizer para você é que quando você abre um negócio e sai fazendo, você vai perceber que dificilmente ele passa daquilo. Você vai até um determinado patamar no seu faturamento, nas coisas que você está fazendo, como as coisas estão acontecendo, e você não passa daquilo. Então, este é um problema. E é isso que a gente vai conversar.
você precisa aumentar o seu faturamento sem saber gestão, eu vou te dizer, fica até o final, que eu vou te contar um passo a passo de como você pode aumentar o seu faturamento sem entender horrores de gestão. Mas antes da gente falar, né, sobre gestão, sobre faturamento, vamos entender o que significa isso para a gente alinhar aí a nossa linguagem? Então, vamos lá. Quando a gente fala de entender de gestão, o que é gestão? Gestão é a administração de um negócio. E administrar é você utilizar todos os recursos de uma maneira sistêmica, como se fossem engrenagens de uma máquina. Imagina que a sua empresa é uma máquina com diversas engrenagens, cada engrenagem é um departamento. Você tem o financeiro, você tem o marketing, você tem venda, experiência do cliente, RH, pessoas, enfim. Você tem diversas engrenagens e o administrador, ele faz com que essas engrenagens se encaixem uma na outra para produzir aquilo que vai trazer resultado para a empresa, seja um produto, seja um serviço. Então, gestão é saber fazer isso da melhor forma possível. Então, gestão não é só financeiro. Gestão está ligada a tudo. Então, tem gestão do marketing, tem gestão de vendas, tem gestão do financeiro. Tudo isso é gestão. Se você sabe exatamente como apertar, como regular cada uma dessas engrenagens no seu negócio, você é um bom gestor. Porque seu negócio vai funcionar como uma maquininha. Vai trazer o resultado que você espera do seu negócio. Então, alinhados ao que é gestão. Quando a gente fala sobre faturamento, faturamento basicamente ele é a soma das suas vendas. Mas o que eu quero alinhar com você uma coisa? Faturamento não necessariamente é receita. Tem gente que fala assim, minhas vendas, meu faturamento, a minha receita. São coisas diferentes. Faturamento é aquilo que você vendeu. A gente não fala assim, faturar para o cliente, emitir uma nota fiscal, um faturamento. Então, você vendeu, faturou. Isso é o faturamento. Receita é diferente, porque às vezes você fatura e não recebe. Ou você fatura e vai receber o mês que vem, daqui 2 meses, ou quando vier o cartão de crédito, o recebimento do cartão de crédito, que se você vendeu por cartão, boleto, enfim. Então, venda é aquilo que você já emitiu o pedido, que já saiu a nota fiscal. E receita é aquilo que entrou realmente de dinheiro no seu caixa. E aí, não vou entrar nos termos contábeis, que tem a receita bruta, a receita líquida, não é isso que interessa para a gente hoje. Quando a gente está falando de faturamento, é o quanto você vende. Então, vamos alinhar aqui, né, quais são essas nomenclaturas, para a gente conseguir conversar melhor até o final. Então, quer dizer que só saber como vender mais. Peraí, gente, que eu tô com a minha aula aqui, vamos lá. Bom, então, quer dizer que você só precisa aprender a vender mais para aumentar o faturamento? Porque se eu falei para você que faturamento é a mesma coisa que venda, então, se você só aprender a vender, aumenta o seu faturamento? Porque a gente estava falando que, qual que é o tema da nossa aula hoje? Não entendo de gestão, mas preciso aumentar o meu faturamento. Então, se eu digo que faturamento é venda, então você não precisa aprender de gestão só sobre venda? Não. Você precisa aprender gestão. Por quê? O que é que vai acontecer se você só fazer curso sobre venda, se você só ficar pegando as dicas sobre venda que você vê aí na internet, enfim, e aplicar? O seu voo de faturamento, ele vai ser o que eu chamo de voo de galinha. Você voa e cai. A galinha, ela não bate as asinhas, ela voa e cai. Por quê? Você vai aprender sobre venda. Só que, por trás disso, existe tudo o que tem no seu negócio para concluir aquela venda. Imagina que vou dar um exemplo aqui. Imagina que você faz a venda, o seu faturamento, o seu financeiro começa a ter um gargalo de emissão de nota fiscal para liberar o pedido da venda. Aí você achou que era só vender, aí você não consegue faturar,
não consegue entregar. Aí você vendeu um monte. 1.000 pessoas de hoje para amanhã bateram na sua porta para comprar de você. Você não vai conseguir entregar, você não vai ter um bom suporte, você não vai oferecer a melhor experiência do cliente. Aí você vai ficar muito feliz que entrou aquela avalanche de venda, porque você aprendeu a vender, aquela avalanche de faturamento, só que ele não vai ser consistente. Muitos desses clientes vão embora, você vai ter devolução, você vai ter muita gente insatisfeita. Ou seja, vai te causar tanto prejuízo, tanto custo, que o faturamento não vai compensar. E ele não vai ser de longo prazo. E quando a gente fala de negócio, sempre eu vou estar falando aqui sobre longevidade de negócio. O meu negócio atual tem 12 anos, esse ano ele vai completar 13 anos. Meu primeiro negócio, esse ano vai fazer 20 anos. Hoje ele não é mais comigo, mas ele ainda existe, já tem 20 anos. Então, quando eu falo para você, olha, faz tal coisa, eu já penso na longevidade, não nessa mentalidade que muitos empreendedores têm, e eu entendo totalmente, que é resolver um problema pontual. Eu falo, Thaís, eu preciso de dinheiro hoje, eu preciso de dinheiro entrando no meu caixa, eu preciso pagar minhas contas, eu entendo totalmente. Mas existem, para uma ação assim, onde vai entrar o dinheiro e você não se importa com o que vai acontecer depois, pode até quebrar o seu galho. Mas o trabalho para refazer tudo isso e consertar toda a bagunça que ficou será muito maior. Bom, vamos seguindo aqui, gente. Eu tenho um roteirinho da aula aqui como uma aula mesmo, tá? Então, vocês vão ver que eu vou olhar um pouquinho para baixo, mas só para me situar sobre o que eu preciso falar para vocês. Por que é importante entender de gestão para aumentar o faturamento? Aí você vai falar assim, nossa, Thaís, mas aprender sobre gestão é muita coisa. Mas vamos pensar, vou fazer uma analogia aqui, quando você aprende a dirigir um carro. Quando você entra pela primeira vez para dirigir o carro, e eu lembro quando eu comecei a aprender a dirigir, a impressão que eu tinha é que eu nunca conseguiria dirigir, porque era muita coisa para prestar atenção. Eu tinha que olhar no retrovisor, no espelho, prestar atenção nos pedais, tinha que mudar a marcha, prestar atenção no som do motor da marcha. Eu não podia nem ligar o rádio, porque já era uma distração a mais. Aí você tem que olhar para as pessoas, tem que olhar para onde você está indo, prestar atenção na rua, prestar atenção nas pessoas. Gente, era muita coisa ao mesmo tempo. Eu falava, gente, eu não vou aprender nunca isso daqui, né? Só que aí eu olhava para ele e falei, pô, peraí, tem um monte de gente que dirige. Como é que eu não vou conseguir? Não é? Então, a empresa é a mesma coisa. Hoje, você olha para a empresa e fala, caramba, é muita coisa para eu aprender. Eu tenho que entender um pouco de marketing, um pouco de pessoas, um pouco de financeiro. Tá? É muita coisa para eu aprender. Mas você precisa entender de todas as áreas da sua empresa para você conseguir dirigir a sua empresa. Basicamente é isso. Você conseguiu entender por que é importante você entender de gestão, que tudo isso vai levar ao seu faturamento, ao seu resultado? Aí você pode falar assim para mim, mas Thaís, sabe o que acontece? Eu não tenho tempo. E essa é uma das coisas que eu mais costumo conversar com as pessoas, sobre a questão da disciplina, da produtividade, da gestão de tempo. Inclusive, nesse nosso papo de empreendedor, uma das aulas vai ser sobre isso. E, na verdade, assim, vamos refletir sobre isso. Tempo, todo mundo tem. A diferença é o que cada um faz com ele. O que é importante para você? Então, eu considero que tempo é dinheiro. Então, cada minuto do que eu faço, ele precisa ser investido, assim como o dinheiro, ser investido em algo que vai me dar algum tipo de retorno. Desde descansar, né, dormir faz parte, é um investimento. Por quê? Porque a gente tem que manter a nossa máquina do corpo funcionando. Então, dormir é um investimento. Treinar, fazer atividade física. Quantas e quantas vezes eu tenho um monte de coisa para fazer e falo, meu Deus, fazer esse treino hoje, essa meia horinha aqui vai fazer falta no meu dia, mas é um investimento de tempo em algo que eu preciso para chegar a um determinado resultado. E para a sua empresa é a mesma coisa. Então, quando você pensar em falar assim, mas eu não tenho tempo,
para e reflete o quanto você precisa de resultado na sua empresa e o investimento que você precisa fazer para isso, porque nada acontece do nada, gente. Tudo que a gente faz, existe algum tipo de investimento. Então, para e reflete. Então, antes de você falar assim, Thaís, eu não tenho tempo para isso, é que provavelmente para você não é prioridade. Você está com aquela mentalidade que eu falei anteriormente, que para você é vender e não importa como, nem quando, nem onde. O que importa é o dinheiro faturando. E depois você pensa quando der um problema. Aí fica apagando o incêndio. Enfim, causa aquele caos no seu negócio. Aí, você vira para mim, tá. E se eu não aprender gestão? O meu faturamento vai aumentar? Faturamento ele não acontece com milagre ou fórmula mágica, né? O que pode acontecer é que dependendo do que você tem, você bombardear a internet com anúncio e tal, você vai ter aí um fluxo de venda, porque você focou em ações pontuais. O seu faturamento vai aumentar. Mas, como eu já falei anteriormente, esse faturamento ele não vai durar muito. E aí existem algumas formas de você resolver isso. Por exemplo, quando você que é muito comum hoje em dia, né, nos negócios de quem não aprende gestão, de quem não investe em aprender gestão, é a tentativa e erro. E isso é comum entre muitos empreendedores. É natural você ficar na tentativa e erro. Você tentou uma coisa, não deu certo, e mesmo estudando gestão, e mesmo você tendo todo o conhecimento que você teve ao seu alcance, tudo é tentativa e erro. Então, assim, se você fez uma faculdade de primeira linha ou você fez uma faculdade simples, na hora do vamos ver, é tentativa e erro, porque você pode até tentar seguir fórmulas de bolo e você vai perceber que algumas coisas dão certo, algumas coisas não dão certo. Faz parte aí do jogo da máquina de empreender a tentativa e erro. A diferença é que, aprendendo gestão, você tem um manual em que essa tentativa e erro ela está num ambiente mais controlado. Quando você está totalmente cego, você vai bater a cara na parede, você vai tropeçar muito mais do que com conhecimento. Isso para tudo. Uma coisa é você entrar no carro para aprender a dirigir sozinho, sem ninguém te falando nada. Outra coisa é você ter alguém do seu lado que te fale, aperta esse botão, vira essa chave, coloca na primeira, depois a segunda, para dar ré, como é que faz? Não é diferente? Então, o que oscila aí é o tempo, é o desperdício de dinheiro, e o resultado vir mais rápido ou mais devagar. Bom, aí existem algumas, quando a gente fala que assim, não entendo de gestão, quero aumentar o meu faturamento, mas o meu sócio entende de gestão. E mesmo assim, o meu faturamento não aumenta. Então, você tem um negócio, você tem um sócio que entende de gestão e o seu faturamento não aumenta. Ele não aumenta porque não adianta você entender de gestão se você não sabe aplicar a gestão. Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, que você tem um salão de beleza e você é o cabeleireiro. E você não quer aprender gestão, e aí você tem um sócio que é formado em administração, economia, e ele está administrando. Lembrando que não adianta ter o conhecimento se você não souber aplicar. Existem particularidades dentro de cada segmento, de cada negócio, que você precisa ir adaptando, que é aí que entra a tentativa e erro. Então, se você não aplicar, se você não testar aquilo que você aprendeu, não adianta. Então, o que é muito comum acontecer? Você que tem um negócio e você foca na área técnica e deixa para o seu sócio a área de gestão e você não entende nada de gestão para conseguir conversar com ele sobre isso, você acaba, que a gente chama de vendido. Você está na mão dele. Você estou no meu negócio aqui, trabalho, mas não vem cliente, o dinheiro não trabalha de forma inteligente, você fica vendido na mão de alguém. Então, esse é um problema. Por mais que você fale, não, mas aqui eu tenho um sócio que entende de gestão, e se o faturamento não aumenta, é porque alguma coisa está errada. Então,
quer dizer que o faturamento só aumenta com quem sabe gestão. Eu conheço negócios que tiveram sucesso sem a pessoa saber nada sobre gestão, né? Lembra das padarias antigamente, né? Muito antigamente, que a gente até brinca de falar conta de padeiro. Por quê? Porque antes era aquela troca, né? Entrada, saída, o preço, botou no caixa, o dono colocava o dinheiro no bolso. Então, existem negócios, sim, que acontecem sem entender de gestão. Provavelmente você que está me assistindo, em algum momento, você falou, Thaís, mas está indo tudo bem, eu estou faturando, eu estou com a agenda cheia, tem um monte de pedido. Sim, isso pode acontecer, mas você não vai longe. Não vai longe. Você vai manter isso, vai perceber. Coloca num gráfico, coloca numa planilha, que provavelmente, se você leva a sua empresa dessa forma, você não tem essa planilha, mas coloca numa planilha aí o seu faturamento, mês a mês do último ano, dos últimos 3 anos. Você vai ver que mudou pouca coisa. Por quê? Porque você trabalha sempre a mesma coisa. Você tem só uma relação de troca, né? Então, vamos supor que você faz bolo. Você faz o bolo, entrega, entra o dinheiro, faz o bolo, entrega. Então, você não tem uma engrenagem, você não tem um negócio, você tem diversos empregos. Vamos dizer assim, cada cliente é um emprego, você presta um serviço, ele te paga. Então, o negócio é feito para crescer, para aumentar o faturamento sempre. Faturamento estacionado é faturamento andando para trás, porque a gente tem inflação, tem a concorrência. Então, o certo de uma empresa sadia está sempre crescendo. Se você não entende de gestão e quer que o seu faturamento cresça, você vai ver que você pode fazer algumas coisas pontuais, mas o voo vai ser de galinha. O pessoal está ali. E onde é que eu vejo que as pessoas, elas mais erram em querer aumentar o faturamento sem entender de gestão? Eu vejo, como eu já dei alguns exemplos aqui, muita gente que acompanha o meu canal, que conversa comigo no Instagram, são pessoas que realmente, né, não entendem de gestão, mas aonde é que está o principal erro? Né? Onde é que está o principal problema? É essa perda de tempo. Porque enquanto você está na tentativa e erro, você está atrasando o seu processo de crescimento da empresa. A tentativa e erro, ela é necessária. Mas existe uma frase que ela é muito conhecida, né, no meio dos empresários, que é: erre rápido e conserte rápido. E o problema de quem não tem a mínima ideia do que está fazendo é que você demora para entender que você errou e mais tempo ainda para consertar o seu erro. Então, este é o grande problema. Você tem um negócio, você fala, tá, está indo, tá indo. Só que você vai ficar estendendo ele. Então, você perde muito tempo. Enquanto você está aí perdendo tempo, outras pessoas, outras empresas estão acelerando e você vai ficando cada vez mais para trás. Eu tenho certeza que em algum momento, isso que eu estou falando para você, você está se identificando. Você já percebeu alguém no seu mercado que você fala, caramba, ele era pequenininho, outro dia, onde ele já está? E aí vem aquela cobrança, você fala, cara, por que eu não estou nesse mesmo patamar dele? Não é? Isso acontece, eu sei quantas vezes, porque isso é muito comum de nós empreendedores, disso acontecer. Então, esse é um grande erro, você achar que, eu vou tentando aqui, tá bom, tô ganhando o bastante para pagar minhas contas, você vai ver que a sua empresa vai cada vez minguar mais e até você ser engolido por alguém maior. E como é que você pode começar? Fala, Thaís, não sei, não entendo de gestão, mas eu quero aumentar o meu faturamento, eu preciso aumentar o meu faturamento. E como é que você pode começar? Você já começou. Você está aqui me assistindo no YouTube, está assistindo essa aula, está assistindo o meu programa que chama Papo de Empreendedor, que agora, essa semana, todos os dias eu vou estar aqui com você. E a primeira coisa, uma das coisas que eu falei nessa aula é o investimento de tempo. E você está aqui me escutando. Você está investindo o seu tempo para escutar uma pessoa que já tem 20 anos de estrada, que já sabe onde estão os buracos dessa estrada e está vindo aqui te contar onde eles estão.
Então, você já está começando. Você já tomou o primeiro passo, a primeira iniciativa para sair disso, do não entender de gestão. Você vai vendo que aos pouquinhos você vai pegando o jeito. E aí você começa com assistindo uma aula aqui, lendo um livro, acompanhando outros empreendedores, conversando com outros empresários. Tudo isso vai te ajudar. Eu nem aconselho que você vá fazer uma faculdade de administração, sentar numa cadeira durante 4 anos para aprender gestão. Eu fiz isso. Mas, para quem tem negócio, não é o que eu indico. Porque você aprende um monte de coisa na faculdade que você não vai usar no seu negócio. Você precisa aprender sobre as principais engrenagens. E a gente aprende um monte de coisa na faculdade. Você vai ter aula de sociologia, você vai ter aula de matemática, várias e várias matérias com matemática, contabilidade, você não precisa entender tudo de contabilidade. Então, o importante é você aprender sobre aquilo que você vai aplicar no seu negócio e vai te dar um resultado mais rápido. Então, não é aprender absurdamente, fazer uma faculdade de ponta, não. Você já começou, você já está investindo o seu tempo. Então, continua assim, não para. Cria aí na sua rotina um dia, um horário específico para você estudar. Dia não, todos os dias um horário específico para você estudar, para você conversar com outros empresários, para você ter uma mentoria, para você fazer um curso, para você ler um livro, investir o seu tempo em aprender como gerenciar o seu negócio. Algumas pessoas me perguntam assim, mas então eu posso contratar alguém para gerenciar o meu negócio? E aqui tem uma armadilha, vou chamar de armadilha, porque muitas pessoas, como eu já falei, se associam a alguém que entende de gestão. Então, você entende a parte de técnica, você tem um sócio. A vantagem do sócio é que ele está ali no front com você, então ele está ali participando dos resultados. Quando você contrata alguém para gerenciar para você, é possível? É. Você só vai conseguir ter várias unidades do seu negócio, fazer o seu negócio crescer com pessoas de confiança com você. É possível. Só que o que você não pode é ficar na mão dessa pessoa. Então, você contratou lá um administrador para o seu negócio, ele gerencia o negócio para você, mas você precisa entender o que essa pessoa está fazendo. Essa pessoa, ela não nasceu grudada com você. Ela tem um contrato com você, mas ela pode ir embora a qualquer momento. E aí, no momento que ela vai embora, o que você faz? Você se perde. Buga, dá tela azul em você. Você fala, nossa, eu não tenho mais negócio sem aquela pessoa. Você viu como não tem como você deixar 100% na mão? Você quer ser empreendedor? Precisa aprender gestão. Eu sei que talvez você ache isso um pouco trabalhoso, mas você vai perceber que quando você aprende gestão, você vai aprender a apertar os parafusos, a colocar óleo nessa engrenagem para ela funcionar melhor, você vai ter uma sensação de dever cumprido. Você vai ter uma sensação de que, nossa, olha o que eu estou criando. Como se você estivesse regando um vasinho, uma plantinha e vendo aquela plantinha crescer, florescer. E tem um jeito certo, né, de aumentar um faturamento sem gestão. Então, hoje, se te chamou a atenção esse tema, né? Não entendo de gestão, mas preciso aumentar o meu faturamento. Então, você pode aumentar com uma ação isolada de marketing, por exemplo, né? Você pode ter problemas com uma enxurrada de clientes. Por isso que se você for fazer isso de forma pontual, tipo, vamos ver o que acontece, você vai sentir. Então, esse é um jeito errado de aumentar o faturamento. É possível, mas é um jeito errado. Você precisa aprender muita coisa? Não, você contrata alguém agora de tráfego, vai jogar tráfego para a sua empresa, para o seu site, enfim, você vai trazer clientes. Mas como você vai administrar tudo isso é um outro ponto, né? Então, o jeito certo de fazer isso qual é? É você criar os processos para que a chegada do cliente aconteça de uma forma ideal, que esse cliente esteja satisfeito, fique satisfeito,
e que, principalmente, você consiga vender mais vezes para ele. Que essa é a grande sacada das vendas, é você vender mais vezes para o mesmo cliente. Bom, Thaís, mas como é que eu faço, então, aqui vou agora resumir tudo isso que eu falei, era para ser meia hora, tá, um pouquinho, passou alguns minutinhos, mas estou dentro, né? Vou colocar aqui 3 passos, um passo a passo para você, que não entende de gestão, mas precisa aumentar o faturamento, e como é que você faz isso. Primeiro ponto, você começa a estudar, ou analisar, né? Então, estudar. Você começa a estudar os 6 principais pilares do seu negócio. Então, vamos dividir em 6. Marketing, vendas, experiência do cliente, financeiro, pessoas e estratégia. São 6 pontos, são 6 pilares. Nossa, Thaís, quanta coisa! Como eu falei, para dirigir um carro, a gente precisa ver, né, aprender sobre várias coisas. Mas você pega o jeito, você não dirige. Eu acho que você que está me assistindo, você dirige. E hoje, você, quando dirige, você não para pensar, se torna uma forma automática. Então, quando eu falo para você, parece muita coisa. Mas depois que você pegou o jeito, né, você conseguindo fazer essa engrenagem funcionar, você vê que as coisas vão acontecendo. O seu carro, a sua máquina, ela funciona tranquilamente. Então, comece estudando sobre esses 6 pilares, esses 6 principais pontos. Não foque só em vendas e marketing, que é o que eu mais vejo acontecendo. Você foca em vendas e foca em marketing, aí você não fala em pessoas, você não fala em experiência do cliente, muito menos em financeiro, você não tem estratégia para fazer tudo isso acontecer. Então, precisa ser esses 6 pilares. O segundo passo é você identificar em cada um desses pilares, hoje, aí na sua lição de casa, você vai identificar onde é que estão os buracos, que a gente chama de gargalos, dentro de cada situação dessa na sua empresa. Então, às vezes eu vejo que tem gente que chega para mim na mentoria e fala assim, mas o meu problema está em pessoas. Quando eu vou conversar com esse gestor, eu vejo que o problema está nas pessoas porque está nele, porque ele não sabe lidar com pessoas. Então, para você ver que para conseguir resultado de cada área, você precisa entender a lidar um pouquinho cada ponto. Então, a segundo passo dessa tarefa é você identificar qual é o buraco que você tem, qual é a falha que você tem em cada um desses pilares. E o terceiro passo, que eu já vou falar assim de primeira, para você que quer aumentar o faturamento já, é que você tenha um processo de pós-venda e de CRM. Isso é uma coisa que eu falo sempre. Você quer vender, aí você já está vendendo. Então, se você quer aumentar o seu faturamento hoje, já, nesse minuto, fala, Thaís, não dá tempo de eu aprender sobre 6 pilares da empresa. Nesse minuto, o que é que eu falo para você fazer? Investe no pós-venda e no CRM, no relacionamento com os seus clientes, para que você traga eles para a sua empresa de novo, para que você possa vender mais para eles. Essa é a forma mais barata e, de certa forma, até mais rápida de você aumentar o seu faturamento. Bom, essa foi a nossa primeira aula do Papo de Empreendedor, onde eu trouxe aqui aí uma reflexão e alguns passos para você aumentar o seu faturamento e ver que a gestão não é um bicho de 7 cabeças. Você não precisa aprender tudo de uma vez, ler livros gigantescos ou mesmo fazer uma faculdade. Você tem como aumentar o seu faturamento com pequenos ajustes no seu negócio. Amanhã eu vou estar aqui novamente, 12h12, às 12h12, para mais uma aula do Papo de Empreendedor sobre como aumentar o seu faturamento, né? Esse vai ser o nosso foco essa semana, tá ok? Então, pessoal, muito obrigada. Um super beijo para vocês, uma ótima tarde. Tchau, tchau.